Seu voto decide. Rede Princesa, nas eleições 2022. Seu voto decide. Rede Princesa nas eleições 2022. Hoje a gente conversa com o chefe do cartório eleitoral aqui de Xanxerê, Cleomar José Camilo Eugênio, para falar sobre eleições. Alguns assuntos estão em pauta, meu querido Márcio Roberto. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Que prazer estar aqui novamente e tratar de assuntos tão relevantes nessa eleição histórica que acontece em outubro. Cleomar, seja bem-vindo aqui à programação da Rede Princesa. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu também agradeço aos ouvintes, então, porque de fato o tema é muito importante, afinal de contas a eleição decide o rumo do país, né? Por 4 anos pelo menos, ou influenciando mais anos para frente aí. Cleomar, para a gente começar, vamos começar já destacando essa questão da urna eletrônica, tão questionada por algumas pessoas, porém não há quem prove que não é seguro como de fato é. É segura ou não é? Então, o questionamento, ele é muito saudável. A Justiça Eleitoral gosta do questionamento, nós gostamos do questionamento, porque o questionamento vai nos fazer perguntar e buscar saber da segurança do processo eleitoral. Eu, como conheço o processo eleitoral por dever de ofício, então acredito no processo eleitoral. Ele é sim seguro, mas eu conheço todo o procedimento. Então, se as pessoas tivessem o mesmo conhecimento que eu tenho, elas também teriam essa segurança. Então, questionem sim, questionem, vão buscar, as informações estão aí. O TSE tem cada vez divulgado mais informações ao público normal, porque o público interessado em fiscalizar o processo eleitoral, esse há muito tempo, e as resoluções do TSE estão aí para demonstrar há quanto tempo elas existem e há quanto tempo os partidos, o Ministério Público, a OAB e outras universidades são convidadas para fazer testes nas urnas eletrônicas, né? Então, e desde sempre é assim. Então, quem conhece de verdade, né, e não tem nenhum interesse escuso, sabe do quanto o nosso processo é transparente e seguro. Bem, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que vão estar assistindo, mas como é que funciona essa questão técnica de uma urna eletrônica, né? Ela não tem conexão com rede, né? Até mesmo na sala de votação ali é um cabo que liga, né? Não tem Bluetooth, não tem nem que liga junto com o presidente de mesa. Essa questão técnica, como é que funciona? Como é uma urna eletrônica nessa questão de eletrônica mesmo, de software, de hardware? Ela não tem conexão nenhuma externa, né? Exatamente, eu até brinco que existe uma forma de invadir a urna, existe sim, mas não é hacker que faz, é alguém com martelo. Se ele quiser quebrar, ele consegue invadir. Senão ele não consegue, porque ela não tem conexão de rede nenhuma. Isso que você estava falando, inclusive, para quem vai votar sabe que existe lá o terminal do mesário, que é onde a gente vota, quer dizer, o terminal do mesário, onde o mesário digita o título para a gente votar, é o terminal do eleitor. E tem um cabo de conexão lá. Por que existe esse cabo? Por que não é por Bluetooth? Porque a urna não tem sistema nenhum de transmissão de rede. Não tem como você invadir uma urna eletrônica porque ela não transmite nada. Ela não transmite nada, a não ser fisicamente. Então, tem espaço de conexão USB? Tem. Mas para invadir esses espaços, a pessoa tem que romper um lacre feito pela Casa da Moeda, que qualquer rompimento é demonstrado. Esse lacre ele é assinado e posto em audiência pública. Ninguém mexe em urna eletrônica senão em audiência pública, da qual são convidados os partidos políticos, a OAB, o Ministério Público no mínimo, e quem mais quiser vir. Na eleição passada, inclusive, teve eleitor no primeiro turno que teve problema, né, com voto, nós convidamos, venha na audiência para você testar a urna aqui, porque ele disse que a urna eventualmente tinha um problema mecânico nas teclas, ele foi lá e testou e, pois é, não encontrou o problema. Aí fica pensando, será que o problema só existia no primeiro turno? Não, na verdade o problema não existia, né? É aquela euforia causada por essa propaganda de eventual defeito que traz esse medo das pessoas. Mas voltando aqui a falar dos testes, assim, para a gente entender, fisicamente não tem como invadir a urna, mas nós poderíamos ter um software malicioso. Um software que, diferentemente do que fala o pessoal, um software inteligente. Porque as pessoas aqui, elas dizem, muitas anúncios de fraude são de que eu
eu apertei 17, mas a urna apresentou 11, ou eu apertei 13 e a urna mostrou 15, mostrou outro candidato. Um software inteligente vai enganar o eleitor. O software inteligente, você vai apertar o número que você quer, vai aparecer a foto que você quer, mas ele computaria um voto diferente. Esse tipo de fraude alegada nem faz sentido. Porque qualquer entendimento mínimo em sistemas sabe que se fosse um sistema apto à fraude, ele não jogaria na cara do eleitor, eu estou te enganando, né? Ele só colocaria de maneira realmente subjetiva, obscura, né, o voto de outra pessoa. Então, o que você tem que se apegar, então, é ao software, ver se ele funciona ou não. E este software, ele é construído, é uma construção própria, é brasileira, mas ele é testado. As instituições brasileiras, inclusive Polícia Federal, OAB, Ministério Público, os partidos políticos e algumas universidades são convidadas a testar, verificar se o software utilizado na urna não é um software com alguma malícia. Mas daí tu entra numa questão, Guilherme, aqui também, que é a questão do voto impresso, que era o grande questionamento, né? Para você se confirmar o voto de maneira impressa. Isso resolveria? Qual é a tua posição, a posição da Justiça Eleitoral em relação ao voto impresso? E já aproveitando, por que não é feito? Por que não é feito? Então, por que não é feito? Começamos por aí. O STF, o TSE tinha esse entendimento. Aliás, o voto impresso é uma ideia antiga já, que tentou ser implementada já em 2002, é uma ideia bastante antiga, e que ela não foi implementada por custo e depois porque alguém ajuizou uma ação no STF, então, e disse, olha, o voto impresso é uma forma de quebrar o sigilo do voto. Porque as formas que você tem lá de imprimir o voto, elas vão possibilitar que alguém verifique se a pessoa votou ou não votou nele, de compra de voto. E isso está comprovado. Então você poderia tentar trabalhar outra ideia para não quebrar o sigilo do voto. Mas qual é o problema do voto impresso em si? Vamos pensar aqui que as pessoas utilizam o exemplo do cartão, das compras no cartão. Porque o cartão de crédito, quando eu compro no débito, emite o valorzinho da compra. Tá, tudo bem. Agora vamos imaginar o seguinte, se você acha que a prova da verdade dos fatos é aquilo que é impresso, então se coloque numa compra, pode ser num posto de gasolina, você efetuou a compra de um bem de R$100, mas a menina do caixa digitou 150 e o que vai aparecer na maquininha lá? R$150. Aí você vai dizer, opa, você me consumiu R$150. Não, são 100. A menina vai dizer, mas a prova está aí que são 150. O fato verdadeiro é que ela digitou errado ou que ela poderia ter inserido qualquer coisa errada. Ou seja, aquilo que tem no impresso não é prova da verdade. Não prova a verdade. O que vai provar a verdade é a gente então abrir aquela maquininha e verificar se o software dela não é malicioso. E isso é que é ser auditável. O papel não é auditar nada. Não audita nada o papel. O que audita é você poder, vamos testar esse sistema aqui. E a Justiça Eleitoral tem um sistema que ele é passível de teste. Você pode testar depois, ver se não tem nada inserido ali. As urnas ficam disponíveis, inclusive depois de lacradas, elas ficam disponíveis 120 dias, pelo menos, para eventual impugnação. Que foi o que fez o candidato de 2014, o Aécio, né? O PSDB fez esses testes depois. E, inclusive, declarou, olha, a urna sim é confiável, a gente confia. Fizeram os testes só por fazer, mas, enfim, tinham o direito de fazer e fizeram, e a Justiça Eleitoral disponibilizou. Acho que é até salutar isso, exatamente, né? É salutar. Chegou à conclusão que, de fato, funciona. Exatamente. Agora, aproveitando, é uma pergunta que muito se faz nas rodas de conversa. Por que é que só no Brasil ou em poucos países se usa a urna eletrônica? A gente ouve muito isso, principalmente nessa época desses questionamentos, Cleomar. Primeiro que não é só o Brasil, né? Quem vai falar contra o sistema eleitoral vai falar que é o Brasil e alguns paizinhos. Quem vai falar a favor vai falar que é o Brasil e vários países. O TSE tem a relação exata dos países, né? Mas por que no Brasil, de fato, nós temos urna eletrônica? O Brasil tem um histórico de corrupção de compra de votos. E a urna eletrônica veio para resolver esse problema. E alguém lá atrás pensou, olha, é caro ter um sistema eletrônico de votação. É muito caro. É muito caro. A eleição no Brasil custa bilhão. É muito caro. Seria muito mais barato um papel. Mas no Brasil é necessário.
Porque o sistema eletrônico é seguro. Aqui se paga mais para você ter uma segurança maior do voto. Na Suíça eu tenho certeza que não se precisa, né? Por quê? Porque as pessoas têm uma cultura de apego ao voto e sabem da importância do voto. Infelizmente, no Brasil, nós não temos essa consciência democrática. E outra coisa, né? O Brasil é continental. Eu lembro, vocês não vão lembrar disso, eu lembro muito pouco, nem votei nessa época, quando a voto era em cédula. Ficava uma semana contando o voto para saber quem é o presidente. Hoje, eu acho que o Brasil tem que ter orgulho disso. Nós, no mesmo dia da votação, nós já sabemos se vai ter segundo turno, quem é o deputado eleito, quem é o senador eleito, quem é o governador que vai para segundo, ou se foi votado eleito em primeiro turno, o presidente. Eu acho que né, tendo essa comprovação de software de hardware que realmente funciona, né, que não tem invasão física do hardware e o software é bom, é uma invenção nossa que funciona. Existe países que têm parte eletrônica, né, como os Estados Unidos, mas o Brasil é totalmente eletrônica. E desde do final da década de 1990, nós temos a urna eletrônica possibilitando você saber no mesmo dia quem são os eleitos, né? Eu acho que é fantástico. É fantástico. Até voltando a falar da segurança da urna eletrônica, a urna eletrônica, por que ela é um projeto nosso? Ela é um projeto nosso porque ela foi idealizada pelo Brasil e porque quando você contrata uma empresa, eu quero este modelo de capa, não existe outra placa de mãe, por exemplo, que está lá dentro da urna, no outro computador rodando aí. É um projeto próprio. Ele é próprio e ele é fiscalizado depois para verificar. Ninguém inseriu de fato uma plaquinha de rede aqui para transmissão, ninguém inseriu nada. Ele é um projeto nosso nessa medida. Você faz algo e por isso que ela é tão cara também. Porque uma empresa tem que se dispor a fazer algo que ela não vai vender para mais ninguém. Ela só vai vender para nós. Né? Aí vai cobrar caro num computadorzinho que, em tese, ele é seguro, mas ele é simples, ele não tem uma memória muito grande, ele não tem um processador muito grande. Né? É algo que funciona na medida. E custa caro. Custa caro por quê? Porque é só nosso, só tem um cliente. E o que mais chama atenção nesse processo é que a maioria das pessoas que questionam foram eleitas pela urna. Então é muito questionável. Enfim, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Cleomar José Camilo, chefe do cartório eleitoral aqui de Xanxerê. Rede Princesa nas eleições 2022. Seu voto decide. Seu voto decide. Rede Princesa, nas eleições 2022. Somos gente, somos história, somos confiança, somos a força da comunicação. Rádios Princesa e 101 FM, no rádio, no site e também no celular. Princesa e 101 FM, a marca da credibilidade. Simadom Informática, especializada em informática e eletrônicos. Uma loja moderna e completa. Profissionais competentes para a manutenção do seu computador e impressora. Venha conhecer a Simadom Informática, anexo ao Hiper Badote. Simadom Informática, tem o que você precisa. Seu voto decide. Rede Princesa, nas eleições 2022. Seu voto decide. Rede Princesa nas eleições 2022. Uma eleição histórica e a gente hoje conversa com o chefe do cartório eleitoral aqui de Xanxerê, o Cleomar José Camilo Eugênio. A gente falou um pouco sobre a urna eletrônica no primeiro bloco e agora a gente vai falar sobre a internet, que é um dos meios muito utilizados, principalmente nas últimas eleições. Algumas coisas mudaram da última eleição para cá. Cleomar, que cuidados não só o candidato ou os candidatos têm que ter a partir de agosto agora, mas também o eleitor, porque a internet não é de fato mais uma terra sem lei, né? Não é uma terra sem lei, mas ainda é uma terra com poucas leis, né? Cuja regulamentação não é fácil. Nós temos até legislação que possibilita a interpretação, né, de restringir o uso indevido. Mas o que seria o uso indevido? Né? Nós temos aí no Brasil, nós vivemos num país democrático e temos liberdade de expressão. Né?
O que é vedado é o anonimato. E aí nós temos esta regra. Olha, na internet o eleitor pode, ou os candidatos podem, manifestar livremente o seu pensamento, só sendo vedado o anonimato. Então nós temos uma regra, não pode ser anônimo. Se não pode ser anônimo, você não pode criar perfil falso, né? Então nós temos algumas regulamentações, mas não é fácil. O que pode o eleitor? O eleitor pode manifestar o seu pensamento, ele pode apoiar um candidato, mas ele não pode impulsionar conteúdo. Isso ele não pode. Ele não pode contratar as ferramentas de impulsionamento de conteúdo. Já os candidatos e os partidos e as federações, essas podem. Essas podem, a partir do dia 16, né, nos sites oficiais. Então, o candidato tem site oficial, pode até ser o site antigo dele. Ele, quando requer o registro de candidatura, que é até o dia 15, às 7 horas da noite, então ele vai requerer e ele já deveria informar, ó, esse é meu site, esta é a minha conta de rede social, e lá ele pode fazer a propaganda dele e ele pode impulsionar conteúdo. Já os eleitores que desejam apoiar algum candidato nas suas redes sociais podem, né? Mas não poderiam impulsionar conteúdo. Pessoa jurídica não pode. A única pessoa jurídica que pode fazer propaganda política é a pessoa jurídica partido político, que é uma pessoa jurídica. Mas não pode qualquer outra pessoa jurídica fazer propaganda. Então, é pessoa física, candidato, partido e federação. Só esses pela internet. Tivemos uma grande questão na última eleição, que foram os grupos de WhatsApp, né, usados como robôs para isso. A Justiça Eleitoral, ela prevê esse tipo de prática esse ano? A contratação desses serviços é vedada, né? Então, se pego, é vedado. Agora, dentro dos grupos fechados de WhatsApp, não impera nenhuma legislação de propaganda. Até porque, em tese, se o grupo é fechado, é como se nós não estivéssemos numa entrevista, estivéssemos aqui conversando pessoalmente, cada um expondo a sua ideia. Não tem propaganda aqui. Nós estamos ou numa discussão ou compartilhando do mesmo candidato, né? Então, nos grupos fechados não há regulamentação. Então, é uma área que não entramos. Agora, a contratação, claro, de robôs, como eu falei, o impulsionamento já não pode. E aí você contrata robôs, e robôs normalmente são de sites que não estão hospedados no Brasil, também é outra proibição. Os candidatos e os partidos, as federações, podem fazer propaganda por meio dos seus sites, ou por meio das suas redes sociais, desde que estas contas estejam hospedadas em sites nacionais ou que tenham filiais, sucursais aqui no Brasil, para que, se for o caso, a Justiça Eleitoral, depois de uma representação de quem é legitimado para tanto, possa verificar a autenticidade do conteúdo, quando foi disponibilizado ou não, para que tenha acesso às informações. Porque a Justiça Eleitoral, ela não faz censura, ou seja, ela não verifica previamente se uma propaganda é ou não é lícita. Divulga essa propaganda e depois, se alguém ajuizar uma ação, porque afinal de contas a Justiça Eleitoral é do Poder Judiciário, o Poder Judiciário não faz nada sozinho, né? Ele é provocado a fazer, então sendo provocado a fazer, verifica, opa, é ilícito. Então agora vamos retirar essa propaganda e, se for o caso, punir com multa ou verificar eventual cometimento de crime. Nós tivemos um fenômeno que agora, inclusive, uma CPI da fake news, né? E essa propagação via WhatsApp, mesmo que seja um controle que não é prerrogativa da Justiça Eleitoral, às vezes prejudica uma candidatura A ou candidatura B. E, como você falou, não tem censura, né? A censura é prévia. Você analisa primeiro antes da divulgação. É um processo posterior, né, de análise se realmente é uma notícia falsa ou não. Só que muitas vezes é moroso esse julgamento e só acontece depois de uma eleição, ou quando se propaga uma informação falsa, até você provar que ela não é falsa, como a errata que nós utilizávamos antigamente nos jornais. Como se prevenir desse fenômeno, esse malefício para qualquer sociedade, que é a notícia falsa? Tem sido criados canais para verificação de fato ou boato. O próprio Fato ou Boato é um canal da Justiça Eleitoral, mas vários outros meios de imprensa trabalham, né, para desmentir fake news, né? Então, é proibido, a divulgação de notícia falsa, ela é proibida. Ela é proibida porque ela é crime, e ela sempre foi crime, né? Essa propaganda com esse intuito também, além de crime, é um ilícito eleitoral. E, se provado que a propaganda é falso, então haverá provavelmente uma decisão, ainda que em caráter liminar, para proibir a divulgação. Agora, como é que você faz para proibir a divulgação em grupos de WhatsApp fechados? Não tem como proibir.
Não tem como, porque é criptografado. Por isso que lá não tem legislação que vede propaganda. Você não considera como propaganda. Cabe ao eleitor, né? É importante Aí destacar, ter a maturidade de análise, né? Aí é que tá. Mas uma coisa que também é interessante, isso, eu acho que o mundo vai se ajeitando, né? Por exemplo, quem gosta de receber notícia apoiando um lado e criticando o outro, normalmente já está decidido, né? Já está decidido. Então, por exemplo, para mim como eleitor, se eu já estiver muito convencido, alguém vai me mandar algo contra aquele candidato que eu tenho. Eu não vou ver. Eu já não quero mais ver. Eu já estou decidido. Então, esses grupos fechados, eles acabam funcionando como mais do mesmo, né? Então, vocês já estão convencidos, fiquem aí. Furar a bolha é que é diferente. Tem que conseguir furar a bolha. Os 2 candidatos, ou 3 candidatos, ou 4, enfim, os candidatos têm que, se eles já têm voto suficiente, eles têm que manter. Se eles não têm voto suficiente, eles têm que furar a bolha, aquela bolinha deles, e para a bolha do outro. Furar dele e do outro, né? Para você conseguir pegar mais. E um ambiente polarizado tem uma bolha central, né? Que é essa bolha do, meu Deus, eu não gosto nem de A nem de B e não tem um C. Né? Para você conseguir cooptar esses votos desses eleitores, que é muito grande, pessoas que não decidiram ainda, aí que tá, né? Você tem que ser eficiente. E normalmente as pessoas, elas são mais seguras em decisões, né? Porque elas parecem seguras no voto, mas elas são seguras porque ainda não gostam dessa polaridade que tá, né? Não gostam, mas se não no primeiro turno não decidirem, no segundo turno, é que no primeiro turno, em tese, pelo menos, né, não haveria uma polaridade. É claro que na realidade a gente vê na eleição brasileira hoje que tem 2 candidatos que estão aí disputando, né, e que os outros estão lá meio que de reserva, ou que em tese não chegariam. Mas no segundo turno só vai ter Tudo 2. se encaminha para isso, na Exatamente. verdade. Só vai ter 2. Então, ou essa terceira via aí consegue ultrapassar pelo menos um dos outros 2, ou não adianta, no segundo turno vai ter. Então o que a população vai decidir? Vamos ou não vamos para o segundo turno? Porque mais cedo ou mais tarde vão decidir. E aí vai ter aquele que no segundo turno também, olha, não, no primeiro turno eu vou votar no meu candidato, no segundo turno eu não vou votar. Ou vou votar em branco. Cada um decide com... Isso é uma democracia. Né? Os candidatos é que tem que trabalhar para convencer que votem em mim, ou pelo menos vota, né? Pelo menos vá votar. Tanto é que hoje há uma grande mobilização, principalmente para que os jovens retornem às urnas, né? Muito tempo não se instigava tanto e o número de registro de jovens a partir dos 16 para votar aumentou significativamente, né? Aumentou, mas nós acreditamos na justiça eleitoral que esse fenômeno se deu por uma questão externa. A justiça eleitoral sempre faz, de um bom tempo, tem uma campanha para que os jovens venham votar. Inclusive, nesse ano, tinha a promoção do sorteio de aparelhos smartphones para os jovens, daqueles de 16 a 18. Inclusive, teve uma pessoa, um eleitor de Xanxerê, que foi premiado com esse aparelho para que os jovens, um incentivo, né? Que eles venham a fazer o alistamento eleitoral, embora, mesmo com o alistamento, não sejam obrigados a votar. Essa questão do trazer o jovem e da polarização também nos traz um alerta que é para as pessoas que não vão comparecer às urnas. Na última, por exemplo, a gente teve uma quantidade de abstenção significativa. Existe essa possibilidade? Trabalha-se com essa possibilidade para essa eleição também? A Justiça Eleitoral trabalha, mas o que nós temos? Nós temos a legislação. O que diz a legislação? Quem não comparece e não vota, não conta. Né? Quem comparece e anula, não conta. Quem vota branco, não conta. Voto branco, nulo ou não voto, para a Justiça Eleitoral, não conta. Né? A diferença é que quem, pelo menos, compareceu e votou lá o branco, ou anulou seu voto, esse não vai ter que justificar a ausência, porque ele foi votar. Mas isso é importante dizer para quem está assistindo a gente, nos ouvindo pelas rádios, porque muita gente fala, não vou votar e está tudo certo. Na verdade, você não contribui no processo da democracia, né? Não, você não contribui, você não escolhe, né, o candidato, você não incorpora esse senso democrático nosso. E a democracia, dizem, né, que a democracia é o pior dos regimes, né, com exceção de todos os outros. É verdade.
Porque nós não temos um melhor, nós não conhecemos, são anos de filosofia e teoria tentando propor um regime melhor e o que nós encontramos sendo melhor, ainda que não seja perfeito. Desde Sócrates, a democracia é fundamental porque todo mundo tem a sua opinião. Exatamente. O difícil é a democracia burra, né? Não burra de intelecto, de academia, burra de análise, de você, mesmo que seja um PhD, né, não está aberto a outras possibilidades ou possibilita aberturas de outras ideias, né? Aí sim é uma democracia burra. Mas acho que está se encaminhando para o final. Essa questão técnica, começa dia 15, então a propaganda, como é que vai funcionar o cronograma a partir de agora? Rádio, TV, internet... Então, a propaganda oficial ela é possibilitada a partir do dia 16, então até dia 15 seria o registro de candidatura. A partir do dia 16, então está liberada a propaganda para divulgação por meio de material gráfico, né? A televisão e o rádio começam um pouco depois. Na verdade, o cálculo é simples. 35 dias antes da antevéspera da eleição, para trás, aí você calcula e verifica lá quando começa a propaganda. A propaganda no rádio e na TV, então são 35 dias, né? E o TSE tem lá o calendário eleitoral com todas as datas exatas, o que pode e o que não pode em cada dia. Isso está disponível no site do TRE ou do TSE ou dos TRE Santa Catarina, também, ou dos outros TREs, está disponível lá. Aliás, muitas informações, o que pode e o que não pode na propaganda. Um resuminho para o eleitor tem a cartilha de propaganda eleitoral, está no site do TRE. Quem quer um pouquinho mais de conhecimento, tem o manual de propaganda eleitoral, está no site do TRE. Então, esses materiais estão disponíveis para consulta, para candidatos, para partidos e para eleitores, né, querendo, inclusive local de denúncia de eventual propaganda, que é por meio por um aplicativo chamado Pardal ou para o Ministério Público. Então, todas essas informações estão disponíveis. Vale lembrar também que o pessoal do cartório está trabalhando a todo vapor para também prestar aí esses esclarecimentos aos candidatos aqui de Xanxerê, da região, e também ao eleitor, né? Exatamente. Nós estamos aí num período de trabalho, numa carga horária bem alta, mas é porque o período exige, né? Estamos sim disponíveis aos eleitores, aos candidatos e aos partidos, né, para esclarecer dúvidas na medida em que é possível também. Tem situações que são de competência aí das assessorias jurídicas dos partidos, né? Porque aí a Justiça Eleitoral, que vai eventualmente julgar algum caso, não poderia de antemão dizer o que dá, o que não dá para fazer, a não ser aquilo que é muito claro na legislação, né? Então, que está lá no manual de propaganda que está na legislação. É só uma questão de matemática, que eu fui atrás dessa informação do 35, começa... a eleição é dia 2 de outubro, certo, né? Então, 35 dias da antivéspera. A antivéspera é na sexta-feira, dia 30. Aí até na quinta-feira seria possível. Quinta-feira é o último dia. Quinta-feira dia 30 termina, né? Sexta-feira não tem mais como fazer a eleição. Então, seria no dia 26 de agosto, 25 e 26 de agosto, inicia a propaganda rádio e TV. Que seria uma quarta e quinta-feira, né? É possível. Aí é que está. O processo eleitoral ele é todo cronometrado. Com relação à propaganda, o que pode e o que não pode, isso é uma legislação prévia, é tudo conhecido. E assim também é a urna. Então, as pessoas não reclamam muito de propaganda, elas reclamam da urna. Pragmático. Tudo é pragmático. E tem que ser organizado dessa maneira. Para que todos possam acompanhar, é tudo prévio. Não é feito nada às escondidas. Nada. Perfeito. Cleomar, muito obrigado pela sua participação aqui na Rede Princesa e que seja uma eleição principalmente pacífica, nessa que deve ser uma eleição histórica para todos nós. É o que desejamos, que sim, os eleitores tenham seus candidatos, sim, que manifestem o seu desejo que eles ganhem, mas que isso não gere, né, nenhum dano à imagem, nenhum dano físico a ninguém, né, que seja de fato pacífico, manifestação, confronto de ideias, né, só, nada mais. E que quem ganhar, que depois governe para todos também, certo? Porque, independentemente da minha visão de mundo, eu quero que o nosso futuro presidente, os deputados e senadores, governem para todos. E é assim que deve ser, né? Afinal de contas, eles não vão governar só para quem os elegeram, vão governar para todos. E é assim que a gente deve manter assim a nossa democracia. Márcio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Guilherme. Obrigado ao Leomar. E foi muito gratificante estar aqui e levar essas informações aí para as pessoas que nos assistiram. A gente volta no próximo sábado com o programa Seu Voto Decide, para auxiliar você nesse processo gigante chamado Eleições 2022.
Seu voto decide. Rede Princesa, nas eleições 2022. Simadom Informática, especializada em informática e eletrônicos. Uma loja moderna e completa. Profissionais competentes para a manutenção do seu computador e impressora. Venha conhecer a Simadom Informática, anexo ao Hiper Badote. Simadom Informática, tem o que você precisa. Somos gente, somos história, somos confiança, somos a força da comunicação. Rádios Princesa e 101 FM, no rádio, no site e também no celular. Princesa e 101 FM, a marca da credibilidade. Seu voto decide. Rede Princesa, nas eleições 2022.